Vocês provavelmente viram as notícias de que a Microsoft liberou aí, com um documento histórico, os fontes do MS-DOS 4.0. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre isso, né? Em primeiro lugar, vou contar um pouquinho a história do MS-DOS aí até o MS-DOS 4. Depois eu vou falar aí um pouco a respeito de alguns problemas que tem na hora que a gente tenta usar esses fontes, né? Todo mundo falou legal, liberou os fontes, mas aí quando pegou um corajoso que foi tentar compilar aquilo, ele encontrou uma série de problemas, teve várias pessoas aí que foram atrás de algumas soluções. São, por um lado, detalhes, foi na hora que geraram os arquivos, o pessoal não tomou os devidos cuidados. Por outro lado, complica um pouco quem quer gerar uma versão funcional. Então, eu vou falar quais são os problemas, vou gerar aí a versão e depois eu vou mostrar essa versão aí que eu gerei, rodando aí, né, essa parte tanto de geração como mostrar rodando. Eu vou usar o DOSBox para simular aí um PC antigo, ok? Então cola aí e vamos ver essa história toda. A história do MS-DOS começa bem antes do PC IBM, né? Começa no tempo dos micros de 8 bits, quando existia um sistema chamado CP/M80, né, de uma empresa chamada Digital Research, que era um sistema operacional aí para micros baseados no Intel 8080 e chips compatíveis, como o Z80. O CP/M80 ele virou ali o padrão, né, para todas as aplicações aí mais assim, profissionais, né, os micros para empresas de 8 bits. Mas lá para frente, né, uma empresa chamada Seattle Computer Products resolveu usar aí um chip mais novo da Intel, o 8086, que era 16 bits. E fabricou um computador, né, precisava do software, e aí ela foi procurar a Microsoft atrás do BASIC e a Digital Research atrás de um sistema operacional. A Microsoft rapidamente teve lá uma opção, né, ela tinha lá o BASIC dela para o 8086, inclusive tinha uma versão chamada Standalone BASIC, né, que é um BASIC que sabe acessar disco. Ele usava aí para o disco um sistema bem simples, quer dizer, não tinha sistema operacional, era direto o BASIC que ia acessar, e ele controlava ali o uso dos setores do disco usando uma estrutura chamada FAT, né? File Allocation Table, tabela de alocação de arquivo. Com a Digital Research a coisa foi um pouco mais complicada. Eles estavam trabalhando no CP/M86, mas nunca estava pronto. Então aí a Seattle Computer Products precisava vender as placas, contratou um cara, o Tim Patterson, falou para ele: faz um sistema aí para mim. Então ele fez ali num período muito curto, menos de 2 meses, um sistema, ele chamava inicialmente de QD-DOS, Quick and Dirty DOS, né, um sistema rápido e porco, onde, por um lado, ele seguia as APIs do CP/M80 dentro do possível, e, por outro lado, ele, no controle do disco, ao invés de usar as estruturas do CP/M80, que são meio atrapalhadas, por exemplo, ele não controla tamanho de arquivo a nível de byte. Em vez disso, ele usou uma evolução que ele fez em cima do FAT. A Microsoft rapidamente adaptou o BASIC para usar esse sistema operacional, que nessa altura já não chamava mais QR-DOS, né? E vai lançar um produto chamado QD-DOS, chamado Quick and Dirty. E a coisa funcionou ali, certo? Um detalhe que é bom lembrar do história do 86 é que a Intel, de propósito, fez a arquitetura do 86 ser um superconjunto do 8080, de forma a ser possível fazer aí um conversor que pegava assembly do 8080 e gerava um código assembly 8086 que, exceto por questões de velocidade e tudo mais, fazia mais ou menos a mesma coisa, né? Então, mantendo a API do CP/M80, ficava muito fácil você pegar uma aplicação do 8 bits lá que tem assembly para o 8080 e passar isso para o 8086, né? Muitas empresas fizeram isso lá no começo do PC IBM. Bem, quando chegou a vez da IBM fazer lá o computador dela, a Microsoft convenceu eles a usar um microprocessador de 16 bits, né? Eles acabaram usando 8088, então 8086, e aí a IBM foi de novo o mesmo caminho, né? Foi lá atrás da Microsoft, atrás do BASIC e outras linguagens, foi atrás da Digital Research, atrás do sistema operacional. A Digital Research continuava lá enrolando com o CP/M86, né? As duas empresas tiveram uma visão muito diferente com relação a esse contato da IBM, né?
do ponto de vista da Digital Research, achou que a IBM era só um cliente a mais e tratou da forma normal, enquanto que na Microsoft o Bill Gates falou, essa é a oportunidade da minha vida e tudo para a IBM, vamos com tudo nesse projeto, vamos fazer o que for preciso. Então as coisas rolaram mais suaves, digamos assim, né, no contato da IBM com a Microsoft, e tinha esse problema do sistema operacional que o CP/86 não aparecia. E aí o Bill Gates, muito esperto, já sabendo que existia esse sistema lá compatível um pouco com o CP/M lá da Seattle, ele por um lado ofereceu o sistema para a IBM e por outro lado foi lá comprar os direitos desse sistema com a Seattle Computer Products. E acabou rolando aí um negócio, né? E uma coisa muito boa para a Microsoft é que a IBM, ela, durante a maior parte da vida dela, ali dos anos 60, 70 e 80, ela sempre morria de medo de receber algum processo do governo por estar ali fazendo monopólio, né? Parte de mainframes, eles realmente aniquilavam toda a concorrência, então eles tinham muito medo de ser acusados ali de coisas. Então, na hora que eles contratavam o software de outros, eles até botavam lá cláusulas específicas permitindo que quem forneceu o software oferecesse o software para outros. Até queriam isso, que é para ninguém depois dizer, olha, esse software a Microsoft aproveitou, a IBM aproveitou o seu monopólio para dizer que só pode rodar na máquina dela. Para a Microsoft isso foi excelente, porque ela tinha um sistema que ela podia oferecer para todos os fabricantes. A gente sabe que o mercado de compatíveis com o PC IBM disparou. Hoje, praticamente, não existe mais computador PC IBM e está cheio de computadores compatíveis aí, né? Então a Microsoft lançou ali, pegou esse sistema lá da SCP, contratou o mesmo cara, né, o Tim Peterson, para fazer ali os ajustes, e aí gerou o MS-DOS versão 1.0. A IBM tem uma versão ligeiramente alterada, que é o PC-DOS 1.0, né? O MS-DOS, que eu disse, ele foi feito pensando em fornecer para várias empresas, então a parte que interage mais diretamente com o hardware está numa parte separada, né? É um BIOS, como ele chama, na verdade não confundir isso com o BIOS que está na EEPROM, né? Ou na ROM, é um BIOS, tem uma parte que acessa, está separado, então em princípio os fabricantes poderiam mexer nisso, né? A IBM mexia nisso, os outros fabricantes aí variavam um pouco, alguns preferiam usar simplesmente a versão que é padrão lá da Microsoft. Então saiu aí o MS-DOS 1.0, depois mais tarde teve o MS-DOS 1.1 para suportar o disco dupla face, coisas assim, pequenos ajustes. E depois o passo seguinte aí do MS-DOS foi o MS-DOS 2.0. E aí foi uma mudança grande, né? Depois da IBM, o que ela queria era suportar o disco rígido que eles estavam lançando no PCXT. A Microsoft percebeu que para sendo mais espaço no disco, precisaria ter uma estrutura de subdiretórios, e aí ela pegou e resolveu adotar um modelo do Unix das chamadas. Então o sistema MS-DOS, ele ainda suporta as chamadas lá padrão do CP/M, né? Isso aí continuou lá para frente lá no MS-DOS, mas os programas novos pararam de usar isso, mas tinham todo um conjunto grande de funções a mais aí, né? Para trabalhar com essa estrutura de subdiretórios, conceito de handles para acessar arquivo e tudo mais, né? Quem quiser saber mais detalhes disso aí, eu escrevi um livro lá nos anos 80 sobre isso, o PC Assembler usando DOS. Na descrição do vídeo tem um link para quem quiser baixar o PDF desse livro. Bem, então o MS-DOS 2.0 foi um tremendo sucesso, e dali a pouco a IBM já lançou o PC original, o PCXT, e aí foi lançar o PC-AT, onde aí deu um outro pulo aí de performance com o uso do 286. E aí tinha a questão de que vamos fazer com o sistema operacional, e na hora de fazer o 3.0 a IBM queria, além de ter o suporte para os periféricos diferentes ali do PC-AT, ela queria que também tivesse ali capacidade de comunicação em rede. Naquele tempo rede era uma coisa nova, todo ano as revistas anunciavam, esse vai ser o ano da rede local, né? Demorou um pouco para as redes locais pegarem. O MS-DOS 3.0 teve um desenvolvimento meio complicado, a Microsoft atrapalhou aí no meio, não conseguiu terminar a tempo o lançamento do PC-AT, então a versão 3.0 ela não tinha essa parte de rede habilitada, digamos assim. Parte do código estava lá dentro, mas quando sabiam que tinha muito bug,
eles não mexeram com isso, então ficou ali só pequenas mudanças na primeira versão do 3.0. Foi só depois, quando lançaram o 3.1, aí começou a ter realmente o suporte à rede. Depois teve mais dois aperfeiçoamentos, o 3.2 e o 3.3. Bem, chegamos finalmente no MS-DOS 4, né? Mais ou menos. Nessa época, quando chegou aí do MS-DOS 4.0, as relações entre a Microsoft e a IBM estavam começando a ficar um pouco complicadas. A IBM estava com esse problema sério, vendo por um lado o sucesso do padrão PC-IBM, mas a maior parte do mercado estava todo com os clones, não estava com ela. Eles queriam tirar mais proveito do 286 e o DOS não aproveitava assim, totalmente o 286. Então aí eles estavam lá começando a trabalhar, né, no sistema OS2, que acabou gerando um monte de discussões entre as duas empresas. Mas aí a IBM resolveu fazer por conta própria o DOS 4.0, enquanto que a Microsoft resolveu evoluir do DOS 3.3 para fazer um sistema que fosse mais multitarefa, né? Então teve dois DOS 4.0 aí, um da Microsoft, alguns chamam de vez de MS-DOS, de MT-DOS. Esse sistema aí multitarefa, ele nunca chegou a ser liberado oficialmente, desenvolveram, chegaram a passar para alguns OEMs, testaram, ninguém se interessou por esse recurso, né, que já se viu querer rodar mais um programa ao mesmo tempo. Por outro lado, a IBM trabalhou lá no seu DOS 4.0, onde a grande mexida que ela fez foi botar ali uma interface gráfica para ser usada no lugar da linha de comando. Interface gráfica, nenhuma outra empresa se interessou aí por ela. E de quebra a IBM colocou ali um monte de bugs ali no software. Então o PC-DOS 4.0 não tem aí uma fama de ser dos sistemas mais estáveis, né? E a Microsoft, vendo que ninguém queria a versão multitarefa, o que ela pegou foi lá a Microsoft: IBM, pelo nosso acordo aí, me passa aqui os fontes, eu vou usar isso aí. Então o MS-DOS 4.0 nada mais é do que esse PC-DOS 4.0 com pequenas mexidas aí da Microsoft. Depois a Microsoft mexeu mais, foi para corrigir bugs, lançou lá o MS-DOS 4.1 ou 01, que aí era um sistema mais estável, né? O MS-DOS 4 não é lembrado por ninguém aí como um grande sistema operacional. Isso deu uma chance para outros concorrentes, como a Digital Research, né, que lançou o DR-DOS, com uma série de recursos novos ali. Então a Microsoft viu um pouco de ameaça nisso aí ela reagiu, arregaçou as mangas, foi trabalhar, e aí teve o MS-DOS 5.0, que foi um tremendo sucesso, mas isso é outra história, né? Bem, o que foi que a Microsoft soltou aí, né? Ela soltou duas versões do MS-DOS 4.0 lá no GitHub, onde ela tem um repositório com as versões antigas aí do DOS para histórico, como ele fala, é para histórico, não é para ninguém rodar isso aí, usar para valer, mas para quem quer ver como é que eram as coisas no passado, né? De um lado, eles puseram lá a versão multitarefa, mas eles puseram só executáveis, não liberaram os fontes dessa parte. Disseram que não acharam os fontes, meio esquisito, mas sei lá. Por outro lado, eles puseram lá os fontes do MS-DOS 4.0. Então, esse é o que eu vou tentar aí compilar aqui. Vocês vão ver que tem alguns problemas aí que acontecem, tem algumas coisas que a gente tem que acertar. Bem, vamos começar vendo o que a Microsoft aqui liberou, né? Então, se a gente for lá no GitHub, Microsoft MS-DOS, já tinha antigamente esses diretórios aqui, versão 1.25, versão 2.0, eles colocaram com esses dois caras, 4.0 e o 4.0 OSI. O 4.0 OSI é a parte do multitask. Ainda tem uma série de documentos aí, principalmente para o OEM, né, para a empresa que fabrica computador e quiser usar o sistema, e tem aqui os executáveis, né, a parte binária. Então isso é algo que eu não vou mexer aqui agora. Interessa mais é aqui no MS-DOS versão 4.0, tem aqui a licença e aqui tem os fontes. O que interessa aqui para mim é a parte aqui dentro do diretório source. Então aqui, vamos ver o que tem mais aqui por cima, tem o BIOS, né?
que é a parte aqui, o código, que é para interface mais direta aí com o hardware. Vocês podem ver que tem um monte de coisa em assembly, tem os includes aí dentro do assembly. A gente tem a parte do boot, que é para gerar o setor de boot do disquete, né? Uma coisa interessante aqui, eu sei porque deu problema, então a gente tem aqui esse boot.skl, é o esquema que a Microsoft inventou aqui para poder deixar customizar as mensagens, né? O MS-DOS está disponível em várias linguagens, o fabricante também pode mudar algumas linguagens, então ao invés de ele botar a linguagem direta, que esse arquivo aqui, SKL, diz qual é a linguagem que ele usa, diz qual é a mensagem que ele está usando, tem um programa que vai interpretar isso, vai procurar num outro arquivo a mensagem correspondente, vai gerar com isso um arquivo de include, onde vai ter a imagem, a mensagem. Então, nós já vimos aqui o BIOS, o boot, CMD, são um monte de comandos aqui. Então, que tiver curiosidade, eu gostaria de ver como é que é feito o check disk, né? O check disk é assim, tá vendo? A gente tem dev, são mais alguns outros utilitários aí, que eu clico como dev, mas a gente tem o Lance, o OneDrive, as coisas todas. O DOS é o MS-DOS em si, certo? Um monte de assembly aqui, né? Include, são arquivos include, lib, não é uma biblioteca, o lib que tem aqui é o lib.exe, né? Que é aquele utilitário para gerenciar bibliotecas. O mapper é a parte das mensagens, é aqui que tem toda a parte de controlar as mensagens, certo? Esse aqui é uma das partes que dá erro na hora que você vai compilar. Main é a parte de gerenciamento de memória, eu acho MM, etc e tal. Mensagens, aqui estão o texto das mensagens, naquele outro lá tinha o programa que vai pegar as mensagens, então aqui tem as mensagens que estão aqui que são as mensagens em inglês, certo? Então você vê, tem um código aí da mensagem, tem um nome da seção onde é que está, um número de identificação e o texto correspondente. Select, eu acho que é onde é que tem a ver também com as mensagens, eu já não lembro mais direito aqui, não olhei a fundo tudo isso. E Tools são as ferramentas que você precisa para poder gerar. Percebam que além de ter aqui o MASM, né, que é o Assembler, a gente tem também aqui o compilador C, certo? Nós vamos tentar depois ver qual é a versão aí do compilador. Vamos achar aqui um utilitário que esteja em C. Eu acho que aqui nos comandos são utilitários mais complicados, provavelmente. Vamos ver se eu acho algum aí que esteja escrito em C. Será que vamos ver, print, será que está feito em C? Não, print tem assim. Vamos tentar aqui, tentativa e erro, a gente acaba achando o Fdisk. Olha lá, o Fdisk está escrito em C. Então você vê que a Microsoft, mesmo aí no passado, ela já está, porque o Fdisk é uma coisa do 2.0, né? Não sei se no 2.0 também estava escrito em C, mas percebam que a Microsoft já estava usando linguagem de alto nível aí, desde lá do começo, né? Bem, uma coisa para olhar aqui nesse search, a gente tem aqui embaixo, tem um makefile, forma de definir o que tem que ser feito, tem um makefile, então aqui tem basicamente o que ele manda é entrar nos vários diretórios e fazer um make. Dentro de cada diretório tem um makefile de como é que faz os módulos que estão ali dentro daquele diretório. E antes de rodar o make, a gente tem que setar as variáveis de ambiente. Então ele coloca aqui alguma coisa e está errado. Tá? Tem alguns errinhos aqui. Obviamente a primeira coisa que tem que mudar é qual é a unidade onde eu estou fazendo as minhas coisas. No caso estava com D, eu vou fazer num C, C de menos, mas tem alguns diretórios aqui que não estão exatos. Acho que para olhar aqui o original, acho que isso aqui não é muito rápido. Como é que eu faria então para gerar a partir desse repositório, né? Eu pego, faço o download dele, né? Eu venho aqui em cima, aí, né, no MS-DOS, load,
download o zip, aí eu preciso extrair num diretório só esse cara source, editar aqui o setenv, para ter os meus diretórios aí onde eu expandi ali o zip. Obviamente tudo isso tem que fazer numa máquina antiga, né? Então mais fácil é usar o DOSBox, que eles vão fazer depois. Pego o DOSBox, mapeio a comunidade C, o diretório onde eu expandi esse cara, eu edito esse setenv para dizer lá que eu estou na unidade C, rodo o setenv e depois eu rodo o nmake, né? Que é o make da Microsoft. E aí quando eu fiz isso, eu erro. Eu já sabia que ia dar erro, já tinha visto pessoas comentando isso. O que dá um pouco de trabalho é resolver esses problemas, né? E sorte não, né? Eu procurei, alguém já tinha investigado isso, a 1º de maio aí, né? Quer dizer, a liberação, isso aqui foi liberado, vamos ver se mostra, aí não mostra aqui a data, né? Mas foi no final de abril, 1º de maio, que tem aqui um post do blog de alguém que pegou e contou. Deve falar aqui, né? 25 foi quando foi liberado os fontes, né? Aqui é legal porque esse post aqui não só mostra como corrigir, mas também conta o que aconteceu, né? Ele fala que teve um problema na hora de converter os fontes que eles obtiveram, estavam com um code page aí da vida, né? E foi recodificado isso para o UTF-8, mas foi recodificado errado. Então alguns caracteres foram estragados, eliminação de linha ficou errada, então isso aí acaba dando problema. Então teve várias pessoas aí que fizeram acertos. Então esse sujeito aqui pegou os acertos de outras 2 pessoas, juntou tudo isso num fork que ele fez daquele repositório original. Além de colocar essas correções, ele converteu todos os arquivos para o terminador de linha de LF para CRLF, acertou o setenv, que tinha lá uns diretórios errados, certo? Basicamente é isso. Então se a gente olhar aqui o dele, né? Então ele tem basicamente alterado aqui o V40. Para entender o que ele mudou, é mais fácil a gente pegar e vir. Onde é que está aqui? Onde é que fala? 112 commits. Na verdade, interessam só os commits que ele fez. Então a gente tem aqui os commits do dia 27 de abril, é o commit da Microsoft, quando ela acrescentou. Desculpa, o 25 de abril, quando a Microsoft colocou lá o DOS 4.0. Aí aqui começa a vir os acertos. O primeiro acerto que ele fez é essa história de resolver as diferenças. Então vamos ver algum exemplo. Por exemplo, aqui, olha lá, tem aqui caracteres inválidos, e converteu isso aí no caractere correto. Então alguns desses erros aí acabavam impedindo aí a compilação. Acabava tendo uma opção de coisas erradas aqui no meio. Resultado de uma conversão aí dos caracteres errada. Então esse foi o primeiro coisinha que ele fez. Colocou aqui o vídeo XT. Deixa eu ver se isso aqui é uma piadinha engraçada. Só acrescentou que alguém tinha tirado provavelmente o vídeo no TXT, ele acrescentou aqui. Converteu tudo para usar CRLF, o Makefiles para CRLF. Tá, e aí a outra parte importante é acertar aqui o setenv, onde ele tem aqui um lugar já que estava o diretório, estava incompleto, estava faltando dizer que era um subdiretório BLD aqui no meio, certo? Então os paths aqui estavam incorretos. Moral da história, com tudo isso aqui acertado, eu posso pegar, vir aqui, baixar aqui o zip desse cara acertado, extrair só o diretório que me interessa e depois usar o DRDOS, o DOSBox, para fazer a compilação. É o que nós vamos fazer a seguir. Bem, estamos aqui no DOSBox.
pequena mudança de planos, ao invés de eu botar os meus arquivos na unidade C, eu vou botar na unidade D, aí eu não preciso mexer naquele arquivo setenv. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é associar a unidade D ao diretório onde eu expandi aquele arquivos, né? No meu caso está no d/temp/ms-dos-r. Feito, beleza. Deixo aí para o subdiretório source. Desculpa, primeiro eu tenho que mudar para lá para o C, né? Para o D. Pronto. Eu também no source, aí agora eu posso fazer o setenv. Beleza? Vamos aproveitar e vamos testar e vamos ver uma informação interessante. Olha lá, o compilador que está aí do C é o Microsoft C versão 5.10. Era a versão que eu usei aí, era a versão boa. Eu comecei a usar no tempo da versão 1 e 2, que nem era da Microsoft, era de terceiros. Lembro depois do 3, foi o primeiro que a Microsoft fez. Teve o 4 e o 5 foi grandes aperfeiçoamentos. Então tá aí. Agora é dar um nmake e deixar rodando. Vai demorar aí algum tempo. Eu vou acelerar o vídeo, tá? E acabou. Uma dica para quem for compilar aí, não faça uma besteira que eu fiz, que eu tinha deixado aí a velocidade dele baixa, o estado do DOSBox, né? Realmente eu estava rodando alguma coisa antes aí de emulação aí, que não gostava de estado alta, mas aí no meio eu acelerei aí, e aí agora conseguiu terminar. Então tá aí, ele gerou aí as coisas todas. Agora o próximo passo é a gente montar um disco e botar virtualmente, né? Vou botar dentro do DOSBox. Então, isso vai ser o próximo pedaço aqui desse vídeo. Você está gostando do vídeo? Então não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda bastante. E dê uma olhada também aí no meu novo livro, Usando Sensores com a Raspberry Pi. Então vamos agora à hora da verdade, né? Vamos ver aí o sistema MS-DOS 4.0 que a gente compilou, rodando, né? Isso deu um pouco de trabalho, né? A grande dificuldade minha foi gerar um disco bootável, né? Um disco bootável, ele tem que ter lá o bootloader ali no primeiro setor, né? Depois ele tem que ter lá dois arquivos, né? Que é o io.sys e o ms-dos.sys, que tem que estar lá no início do disco, tem que ser os dois primeiros arquivos lá no diretório, tem que estar lá no início do disco, em setores consecutivos, né? E depois já tem que ter ainda o command.com, o command.com na hora que ele vai ser carregado, o DOS já está no ar, já não tem tantas restrições. O problema que eu tive é como eu quero rodar dentro do DOSBox, eu tenho que criar uma imagem de disco, então o problema é como é que eu crio uma imagem de disco. O outro problema depois é como é que eu faço para garantir que as coisas estão nos lugares corretos. Então vamos ver o que eu fiz, né? Para conseguir fazer isso, eu usei o DOSBox X, que é uma derivação aí do DOSBox que tem alguns comandos a mais. Vai ver que eu vou usar aí uns dois comandos aí que você não encontra no DOSBox normal. O resto é parecido, né? Então vocês veem que a carinha aí é parecida, eu vou começar fazendo lá o mount do diretório lá, onde estão lá os fontes, onde eu gerei os executáveis do MS-DOS. C:/temp barra o ms-dos-r. Beleza, vamos lá para o C. Então essa é a primeira etapa. Deixo lá para o diretório source, que é onde está tudo. E aí eu vou fazer aqui uma última etapa. Eu vou criar aqui um diretório chamado bin e vou executar um batch que vem junto com os arquivos lá dos fontes, né, do MS-DOS.
é um batch chamado cpy-bin. Ele vai pegar os vários executáveis que estão em diversos diretórios e jogar tudo para um diretório só. Ok? Vai facilitar na hora que eu for fazer as cópias aqui. Em seguida eu vou criar, e aqui é uma coisa que o DOSBox X tem, é um comando chamado img make. Eu vou criar uma imagem chamada flop.ima e eu vou dizer que o tipo dele é o flop disk 360. Eu ia tentar ir com um flop disk maior, mas deixa eu fazer as coisas do jeito mais fácil, né? Então ele criou essa imagem vazia e aí eu vou montar isso. Então img mount UA flop ima. Beleza? Então eu tenho aí agora uma unidade A, que é um disquete que está vazio. O problema todo é eu deixar essa imagem, esse disco aí, né, do jeito correto. Então, como é que eu vou fazer isso? Tá? Eu vou pegar, eu vou vir aqui, meu diretório, né, onde é que estão os executáveis DOS 4. E se eu tentar aqui rodar agora o format que ele vai rodar é o format do DOS 4 nesse diretório. Ele vai reclamar que a versão do DOS é incorreta. Aí eu tenho uma vantagem que no DOSBox X eu posso usar o comando V para mudar qual é a versão que ele informa para os programas. Você está mentindo ali para o programa e está dizendo que é o DOS 4. Então agora eu vou dar o format, só que eu vou mandar formatar o A, um parâmetro especial, que é o parâmetro /B. Né? É um parâmetro que eu já não lembrava mais. Né? É um parâmetro que ele reserva espaço no disco para o sistema operacional. Significa, o format ele vai limpar tudo que tem no disco, vai gravar o bootloader, e aí é uma outra vantagem, eu vou ter certeza que ele vai gravar aí o bootloader do MS-DOS 4, está lá dentro do format, e com o /B ele já vai criar lá aqueles dois arquivos que eu falei, o io.sys, o ms2.sys, no lugar correto, tudo direitinho, só que o arquivo está vazio ainda, não colocou o arquivo. Vou mandar formatar, ele formatou, certo? Não quero botar o volume. Esse é um problema que eu tive com outras tarefas que eu fiz, que ele acabava colocando, gerava um disco vazio, mas ele reservava o espaço para o volume. Então a primeira entrada do diretório era a entrada do volume. Depois, quando eu copiava o IOSys e o MS-DOS, eles paravam nas outras, eu na segunda e na terceira entrada do diretório, e aí ele não conseguia botar. Vou matar outro? Não. Bom, estamos chegando perto de lá. Aí agora eu vou copiar lá para o disco o io.sys. Vocês vão ver que ele vai dizer que já existe, né? Porque tinha sido criado pelo format. Certo? Vou copiar também o MS-DOS. E eu vou copiar também o format.com. Pronto, com isso eu montei um disco mínimo para botar. Certo? Vamos botar ele. Boot a 2 pontos. Dá aqui um aviso ali de que tem um disco muito grande, que é o meu drive C ali. Não vou mexer com C, não deve ter nenhum grande problema, tá? Então vamos lá, vamos data, horário, tá aí. Eu estou rodando aqui o DOS 4.0. Se eu der aqui o ver, ele fala que o MS-DOS ver 4.0. Então conseguimos ter sucesso. Deve dar um monte de comandos, a compilação demora bastante, mas daí a gente conseguiu gerar aí uma imagem executável do MS-DOS versão 4.0 a partir dos fontes que a Microsoft disponibilizou. Bem, olha a graça de tudo isso, né? É uma coisa mais de valor histórico, né? Você conseguir aí rodar aí essa coisa velha, ainda mais com a versão meio esquisita, né? O DOS.4.0, que eu expliquei, ele é um sistema que tem bugs, é um sistema que muito esquisito, foi rapidamente esquecido aí quando saiu o MS-DOS 5.0. Para quem tiver curiosidade de ver código antigo, então tem aí os fontes, pode pegar, pode olhar, tentar entender como é que a Microsoft fez as coisas. Não tem muito comentário, mas deve ter alguns comentários divertidos, né? Então é isso aí que eu tinha para mostrar hoje, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.